Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Já uns dias aí sumida. Vou fazer a live hoje. Consegui interter a Laís lá no quarto um pouco. Ela vem muito. Oi, Gracie! Ela vem muito solícita a mim. Então, chegar tardinha eu não consigo fazer minhas lives, não consigo. É só eu e ela e a Liara na nossa rotina diária. Então agora consegui interter elas lá e vim aqui conversar um pouquinho com vocês em algo que eu pensei. Estava ali assistindo um vídeo, ela se chama Doutora Proton e ela deu um relato da vida dela, enfim, e falou que se curou de problemas renais e tudo mais com a física quântica. Se vocês têm curiosidade em saber o que é a física quântica, eu posso fazer uma live um dia para explicar o que significa a física quântica, o que ela representa. Minha casa. Os dois cachorrinhos. Obrigada. Então, aí eu posso explicar para vocês o que significa física quântica, como que ela funciona, como que a gente pode usar isso na nossa vida diária. Eu também sou terapeuta holística, eu aplico barras de axis, reiki tradicional e reiki dos anjos. E também faço uma tiragem do baralho sistêmico, que tem uma live aqui no Instagram, que eu tirei uma cartinha e fiz uma live sobre a cartinha que saiu. É muito interessante, ela traz mensagens muito boas. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre também física quântica, mas sim, como é mês de maio, e eu falei que ia falar sobre as mães, sobre nós mulheres, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Eu quero falar com vocês sobre o que você está dizendo sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre você mesmo. Qual é a sua narrativa diária, desde que você acorda até a hora que você vai dormir? A importância que tem isso na nossa vida. A rotina, o que a gente fala de nós para nós mesmas ou para os outros. Isso cria a nossa realidade. A gente cocria tudo o que acontece na nossa vida. Somos totalmente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, desde que seja bom ou ruim. Se a gente está colhendo coisas boas ou coisas ruins, existe a planta e existe a colheita. Isso significa o que você vem fazendo, o que você vem pensando, o que você vem falando e o que você vem sentindo. Tanto essa doutora Proton, como a Elaine Orives, como a Hélio Couto, todos que eu estudo e venho acompanhando dessa minha trajetória do autoconhecimento, da física quântica, eles falam que a sua realidade, quem cocria é você. O que você pensa, o que você fala, o que você sente e o que você faz com isso. É uma tríade que você usa a seu favor. Então, o que você, se o teu âmbito familiar, ou âmbito profissional, ou a sua vida com suas filhas, sua vida com seu esposo, sua vida, enfim, a sua vida não está boa. Oi, Letícia, obrigada pela presença, meninas Samara, Grace, Letícia, brigadão. Tudo o que você fala, tudo o que está acontecendo na sua vida é uma colheita do que você pensou, do que você falou e do que você sentiu no seu coração. Porque a gente pode ter maravilhas. O universo, Deus Todo-Poderoso, Ele quer, o que Ele quer para nós? Tudo de bom, tudo de maravilhoso. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente pereça, Deus não quer que a gente fique doente. Eu acredito nisso, a minha crença é isso. Porque nós todos somos irmãos, e isso a gente aprende na igreja, né? Na religiosidade, mas na espiritualidade falando, nós somos um só. Porque todos nós somos irmãos. Todos nós acreditamos num ser divino.
que guia e protege o nosso planeta, o nosso mundo, as nossas vidas. Então, se a gente acredita no mesmo Deus, cada um com a sua crença, e eu respeito todas, eu, Ana Maria, eu sou livre, e eu acredito num Deus que ele sempre está a nosso favor. E se acontece coisas ruins na nossa vida, sim, a gente está colhendo o que a gente plantou. Se você pensa em tragédia 24 horas por dia, vai chegar um dia que vai acontecer uma tragédia com você. Isso é o teu pensamento. E falando no âmbito familiar, no âmbito de mãe e filho, se a gente fica falando, eu me controlo muito, mas como nada é perfeito só um, né? Só Jesus, mas eu tento falar que as minhas filhas são inteligentes, que elas aprendam com facilidade, que tudo que a professora fala, elas aprendem fácil, que elas são lindas, que elas são felizes, que elas são prósperas. E isso eu falo para as minhas filhas, para elas e delas. Então eu cuido muito essa parte do falar, porque quando você fala, você sente com o teu coração, ainda mais nós mães que somos puro amor, nós amamos incondicionalmente nossos filhos, nossa família. Então, primeiro lugar, se amar você, cuidar o que você fala de você, para você e para os outros. Dizer, eu sou uma azarada, eu não tenho sorte em nada. Não. A Elaine Orives, quando eu conheci ela deu um relato da vida dela e fez muito sentido para mim, porque ela disse assim: eu era uma positiva tóxica e eu tive que cuidar para não ser essa positiva tóxica, e ainda cuido. Por quê? Ela levantava de manhã, ela fazia a meditação dela, ela estava na miséria total, gente. Se vocês têm curiosidade, olhem no YouTube a história da Elaine Orives. Ela estava numa miséria total, tá? Devendo horrores, morando de favor com seus 2 filhos pequenos, seus 3 filhos pequenos. E ela levantava de manhã, ela fazia sua meditação, ela visualizava riqueza, ela visualizava coisas boas, ela visualizava tudo de maravilhoso. Aqueles 10 minutinhos da manhã. Mas o restante do dia, as outras 23 e poucas horas durante o dia, ela reclamava, ela xingava, ela culpava, ela dizia que ela era vítima, coitadinha de mim, porque eu tô aqui por causa do fulano, por causa do ciclano. A vida dela não mudava. Por quê? Porque quando eu falo de você, eu tô falando de mim. Porque a gente é um só. A nossa energia é uma só. Todos nós somos irmãos. A centelha divina que habita em mim, habita em você também. E não existe vários deuses, é um Deus só. Se existe um Deus só, nós somos irmãos. Então a centelha divina que está em mim está em você. Se eu desejo coisas ruins para você, automaticamente eu estou desejando para mim mesma. Que lembra uma vez, eu falei já numa live sobre o nosso campo quântico. Que a energia sai de nós e volta para nós. Ela sai de nós e volta para nós. Tanto pela frente, como atrás, como dos lados. Então, se eu falar coisas ruins de você, aquilo vai voltar para mim. É matemática. Então, tudo que eu desejo para você vai voltar para mim. Então, vamos cuidar. Vamos cuidar o que a gente fala, vamos cuidar o que a gente pensa, vamos cuidar o que a gente sente. E um parênteses aqui que eu quero abrir, que quando contamos relatos da nossa vida que são ruins, que foram ruins da nossa vida, e a gente conta ela novamente, o nosso cérebro, ele não sabe que isso aconteceu lá no passado e agora você só está contando. O nosso cérebro acha que é realidade, o nosso cérebro acha que aquilo está acontecendo naquele momento. E aí o teu corpo revive toda aquela emoção ruim. Então, um parênteses aqui bem importante sobre isso. E pense bem o que você está recontando sobre a sua vida. Se aquilo não te dói mais, o que você está recontando, pode até não trazer tanta consequência, mas traz, porque a nossa vida é o agora.
A nossa vida é agora, é o presente. Ele não é amanhã, ele não foi ontem. É hoje, é agora. Você cria a tua realidade agora, neste momento. Mas, Ana, vou te fazer uma pergunta. Você fala em tanto em cocriação, em pensamento, e por que a tua vida não mudou ainda como você quer que mude? Por quê? Porque eu, Ana, vou fazer 45 anos dia 1º de agosto. E esses 40 e poucos anos que eu já passei, eu não tinha essa consciência. Então imaginem tudo que eu plantei. Eu estou na colheita. Sim, a gente planta e colhe, a gente tem planta e a gente tem colheita. Então, eu sei, porque a minha vida já mudou muito. E eu falo daquilo que o dinheiro não compra. A minha realidade no meu lar, a minha realidade com as minhas filhas, a minha realidade comigo. A minha realidade comigo mudou assim 80%. Imagina ao meu redor. Então, toda aquela prosperidade que eu tenho na minha mente, que eu visualizo e que o meu sonho do que eu quero fazer, de atender pessoas, de ajudar pessoas, com as terapias, com as barras de axis, com o reiki, com as minhas palestras, que eu adoro falar sobre isso para as pessoas. Então, isso estou no caminho, eu estou construindo. Essas lives que estou fazendo aqui é uma construção. Então, eu penso, calma, vamos no momento. Outro problema que a gente tem, que a gente quer tudo para ontem. Não é assim. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Já diz o mantra das barras. Sim, se eu disse isso, eu venho trabalhando. Eu fiz as barras, não faz um ano que eu fiz as barras. O curso das barras de Axis. Já faz um ano. Já faz um ano que eu fiz o curso de barras. Mas isso é uma construção. Tudo que você aprende, você tem que pôr em prática. E essa pôr em prática não é mágica. As coisas não acontecem numa mágica, num estalar de dedos. Agora eu estalei meus dedos aqui e eu vou estar numa casa linda, maravilhosa, com um carro lindo, maravilhoso na garagem e 1 milhão na minha conta. Não, porque é uma construção. Deus, o universo, seja lá como você quiser chamar, eu chamo de Deus Todo-Poderoso, ele não vai me dar algo que eu não sei cuidar. Então eu preciso da construção. Você já imaginou ter uma casa maravilhosa sem um alicerce bom? Essa casa vai parar? Não, essa casa vai desmoronar. Então a nossa vida é a mesma coisa. É uma eterna construção. O nosso autoconhecimento, ele é sempre. Todos os dias eu aprendo. Eu sou agente de saúde há 22 anos. A cada casa que eu chego, com cada pessoa que eu converso, em qualquer lugar que eu esteja, com palavras que eu escuto e com diálogos de outras pessoas que eu escuto, eu estou aprendendo. Porque é a minha consciência. Eu estou consciente que eu estou num eterno aprendizado. Mas não vou estar... não vou viver com este aprendizado. Não sei se eu me fiz entender. Com o aprendizado, eu vou construir a minha realidade. Então, eu estou sim sempre aprendendo, mas com a meta aonde eu quero chegar, a minha realidade. No que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Então, eu quero muito uma coisa, um sonho que eu tenha no meu coração, que você tenha no teu coração. Se é se dar bem com a sua família, se é se dar bem com as suas filhas, com seus filhos, se é ter filhos ou não ter filhos, qualquer coisa que esteja no teu coração e você queira que isso se realize. Você tem que sentir isso dentro de você como se já fosse realidade. Você tem que viver de acordo. Mas aí vem a nossa consciência. Porque se eu quero ser rica e próspera e dar o melhor para minha família, para minhas filhas, dar o melhor conforto, dar os melhores atendimentos para minha filha Laís, melhores escolas, tudo, eu já tenho que me sentir nessa realidade. E não ficar reclamando do que é que eu tenho, da realidade que eu tenho. Então, se eu tenho uma filha desobediente, um filho desobediente, eu vou dizer todo o tempo inteiro que ele é desobediente? Não.
eu vou sim repreender da forma como cada mãe repreende seu filho, de acordo com cada uma, mas vou sim dizer que meu filho é obediente, que a minha família é unida, que nós nos amamos, que a gente vive bem em família, que os nossos filhos são felizes. Para isso chegar num ponto de acontecer. Agora, se você ficar repetindo o tempo inteiro que o teu filho é desobediente, porque o teu filho não para, porque não sei o que, porque tudo aquela montoeira de coisa ruim do teu filho, ele vai continuar sendo isso. E isso vale para os filhos, como eu falei, vale para a família, vale para a vida, vale para tudo na vida, para tudo. Tudo que você fala, a tua narrativa interna, que você fala de você para você, de você para os outros, conta muito, muito. Você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Você vê o quão importante é isso? O quão maravilhoso e mágico é que a gente é filha do que tudo criou? Que a gente é filha daquele que teve poder de criar tudo isso que a gente vive? O céu, a terra, a gente é filha de Deus. Então, eu creio que Deus não quer me ver doente, que Deus não me quer ver na pobreza, que Deus não me quer me ver nas dívidas. Ele quer, sim, que eu seja feliz. Mas a gente tem o livre-arbítrio e a gente acha que quando a gente faz com as mãozinhas da gente, ele não sabe, a gente é que sabe. Pura ilusão. Não sabemos de nada. Quem sabe é ele. Ainda estava escutando nesse podcast da doutora Proton e ela disse que o universo, a gente manda os nossos pedidos, entre aspas, que isso é tema para outra live, mas só falando uma parte bem ampla aqui, eu tenho um desejo dentro de mim. Eu vou sintonizar esse desejo como se ele já fosse real e vou ter atitudes de acordo como se eu já tivesse nessa realidade. 2 mais 2 é 4. A Elaine Olive sempre usa essa metáfora e eu acho fantástica. Que 2 mais 2 é 4. E os teus sonhos, para eles darem certo, é matemático. Você já tem que sentir que você já tem essa realidade na tua vida e aí vai acontecer, porque o universo vai trabalhar como? Ele vai te trazer possibilidades. A gente vive num mundo de infinitas possibilidades. E nesse mundo de infinitas possibilidades, quando você entrega para Deus os teus desejos, você não diz, eu não posso falar assim. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer R$1.000 em 7 dias com manicure. Mas e se eu não tenho tempo e nem cliente tenha vontade, mas eu não tenho tempo para acolher todas essas pessoas para me fazer esses R$1.000. Então eu digo para o universo, como eu posso fazer R$1.000 em 7 dias? Me mande, universo, possibilidades para me fazer R$1.000 em 7 dias e segue tua vida. Não fique pensando a todo tempo, ai meu Deus, será que não vai vir cliente? Ai, será que meus esmaltes estão tão legal? O que está acontecendo que não está chegando cliente? Não. A gente tem que tirar essa ansiedade. Para tudo que você quer na vida, você faz a tua intenção e você segue a sua vida. Mas como se aquilo que você pediu já fosse realidade. Essa é a fórmula mágica. É essa. Você pensa com o que você quer, você sente com o teu coração que aquilo já é realidade, você fala como se aquilo já fosse realidade e você tem atitudes de acordo como se já fosse realidade. Então, eu já vou me programar. Daqui 7 dias eu vou ter R$1.000. Então, um exemplo falando, né? Então, eu vou... o que eu vou fazer esses R$1.000? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Pronto. E segue a vida. Então, é tão importante a gente ter essa consciência e tá tudo bem se você não acredita. Porque o meu tempo chegou. E o seu pode ser que não.
E aí vai do livre-arbítrio. Deus deu a vida para cada um, já diz o poderosíssimo ninja, que cada um ganhou a sua vida para cuidar da sua. Eu cuido da minha vida e faço essas lives para autoconhecimento, para ajudar as pessoas, mas você pode estar no teu momento de não acreditar no que eu falo e tá tudo bem, segue a tua vida. Porque você tem o teu livre-arbítrio e você faz o que você quiser da tua vida. Assim como eu faço, com a consciência que eu tenho. E assim você. Então eu quero deixar nesse fim de sexta-feira, que já me passei dos minutos aqui, que sonhe, acredite que isso que você quer já está nas suas mãos, disponível para você. Se você quer uma família estruturada, se você quer filhos que saiam das telas, que não fiquem só nas telas, faça atividade com seus filhos. Vá ler com os seus filhos, vá brincar lá fora com os seus filhos, vai jogar bola, vai comprar um joguinho, qualquer coisa. Vai recortar, pintar. Então a gente é muito bom em julgar nós mesmos. Ó, sossegue, tô terminando já. Os meus cachorrinhos não podem escutar um barulho. Então vai do que você quer. Você quer uma coisa, mas você está tendo atitudes para conseguir aquilo que você quer? É simples, né? É simples e ao mesmo tempo é um hábito. É um hábito. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu vou abrir um parênteses aqui, que eu gosto muito de olhar podcast, eu sempre estou olhando podcast no YouTube, e o Paulo Musi, que é um nutricionista médico muito bem renomado, ele falou uma coisa muito importante, que quando você está fazendo dieta para emagrecer, você tem que comer sempre no mesmo horário. Porque o seu corpo, ele vai trabalhar de acordo com o que você come no mesmo horário. Se você não come nos mesmos horários, o seu corpo vai desregular e não vai funcionar o tal do emagrecimento. Malhar na mesma hora, comer na mesma hora, eu achei fantástico isso. Eu achei, assim, transformador para mim. Porque se você come qualquer hora e de qualquer jeito, o teu corpo ele vive de hábito, ele vive de rotina. Isso ele falou. E eu acredito. Então, se você tem rotina, se você come no mesmo horário, tudo certinho, a tal da dieta divina, que hoje também escutei um médico falar na dieta divina. O que é a dieta divina? É comer tudo aquilo que Deus criou. Se não foi Deus que criou, não come. Eu achei maravilhoso. Então, duas coisas aqui para transbordar com vocês todo esse meu conhecimento, toda essa minha fala que eu fiz hoje. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui na minha live. Compartilhem com as pessoas, me sigam aqui no Instagram, mande para todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp e vamos engajar aí esse meu perfil e vamos fazer mais lives, assim como a minha rotina eu conseguir, porque às vezes a Laís está muito requerendo a mamãe e eu deixo vocês de lado, deixo todas essas coisas de engajamento e vou cuidar delas, porque o que me importa é ver as minhas filhas sorrirem, assim como eu sorrio, minhas filhas sorriem, então eu gosto muito dessa minha conexão com as minhas filhas. Para mim, o que importa, em primeiro lugar, sou eu e depois as minhas filhas, porque se eu não estou bem, as minhas filhas também não estão bem. E isso vale para todas as mães. Todas as mães. Eu tinha... não vou engajar aqui em outro assunto, mas eu tinha uma narrativa que eu dizia, se as minhas filhas estão bem, eu estou bem. Mudei essa narrativa já faz um tempo. Eu estou bem, então as minhas filhas estão bem. E isso eu vi na prática, eu vi na realidade. Quando eu comecei a me gostar, a gostar de mim, a fazer coisas por mim, as minhas filhas mudaram também. Interno para o externo, do micro para o macro, de dentro para fora. Então, para você haver mudanças externas, você precisa ter uma mudança interna. E vai da sua consciência, se você acredita que é assim ou não.
E tá tudo bem se você não acredita. É o teu momento. É o que faz vibrar o teu coração. E eu quero então mandar muita energia boa a todos vocês, toda a energia de cura, de prosperidade, de alegria, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. E se assim o universo permitir, amanhã eu estarei aqui novamente, não sei qual o horário, vou entrar assim, ó, de surpresa, para falar com vocês sobre algum assunto que assim Deus requerer a mim. Eu quero agradecer a todos a participação. Deus abençoe, tenham uma boa noite e antes de dormir, visualizem os seus sonhos como se já fossem realidade. Quando acordar, visualizem os seus sonhos como se já fossem realidade. E passem durante o dia falando bem de vocês, para vocês e para os outros. Tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema para live, me mandem no direct que eu estou aqui à disposição. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.